Vamos lá, família, vamos começar aqui com mais um videozinho aqui, vídeo do Bruno, falando do último capítulo de Jujutsu 265, né? Acabou. Sukuna é derrotado na expansão de domínio do Itadori. Vamos seguir então, sem muita enrolação aqui, só pedindo no início do vídeo para deixar o like se tiver para dar aquela fortalecida. E bora ver isso aqui. Let's go, 3, 2, 1. Play. Itadori oferece um ultimato para Sukuna. Liberte o Fushiguro e se você se fundir novamente comigo, então eu não irei te matar. Será que o Itadori realmente falou sério ou será que isso é tudo um plano para persuadir o Sukuna a voltar para o seu corpo e o Pelo amor de Itadori Deus. poder eliminar de vez o Rei das Maldições? Pelo amor de Deus, que isso não seja um bait, cara. Todo o capítulo mostra que isso não é um bait. Se for um bait, cara, com o Itadori foi foda, mas, cara... E conseguir, no caso. Se for um bait ele conseguir, vai ser foda. Se não for... mas eu espero que não seja. Além disso, também tivemos uma noção maior do funcionamento da estranha expansão de domínio do Itadori e como ela esteve surtindo efeito no Sukuna a todo momento durante esse capítulo e você não percebeu. Algumas pessoas questionaram todo o discurso no Jutsu que a gente viu nesse capítulo, dizendo que isso tudo foi uma grande perda de tempo, já que o Sukuna, obviamente, nunca aceitaria uma proposta como essa de colocar a vida dele de volta nas mãos do Itadori, mas eu acho que tudo que o Itadori disse nesse capítulo foi realmente sincero e o mais importante, faz parte do funcionamento da sua expansão de domínio. Vamos entender tudo isso. Pois é, né? Eu parei pra pensar nisso depois de um tempo, conversando com um amigo, que ele falou que talvez pro golpe do Itadori, pra expansão do Itadori funcionar, ele tenha que fazer esse processo de etapas, igual tipo as outras expansões têm, no caso tem umas etapas que você tem que cumprir, umas regras que tem que cumprir. Ele falou que talvez esse processo todo que o Itadori teve que fazer com o Sukuna, pro Sukuna, tipo, meio que não aceitar, vamos dizer assim, a benevolência ou a pena do Itadori, seria meio que a regra pra ele conseguir ativar o ataque garantido do domínio, que a gente não sabe o que é ainda. Eu acredito que isso foi mais, tipo assim, como se fosse uma jogada, tipo, seria, eu não sei dizer em palavras, mas seria tipo como se fosse pra consciência do Itadori. Tipo, o Itadori tentou convencer o Sukuna do contrário, só que obviamente ele sabia que não daria em nada, tá ligado? Só que, tipo assim, tentar ele tentou. Agora, parceiro, não quer ajudar, então tu vai de Vasco, tá ligado? É mais ou menos assim. E todo esse processo todo foi mais ou menos isso. Mas pode ser isso também. Bora seguir. Nesse vídeo completaço sobre o capítulo 265 de Jujutsu Kaisen agora, mas não antes de você mandar o seu discurso no Jutsu no botão do like e você conferir a sua inscrição com o sininho ativado pra gente continuar expandindo o domínio desse canal. Essa é a reta final, galera. E eu sei que você não vai querer ficar de fora de nada do que tá acontecendo, então conto com a sua inscrição. Vamos lá então, contextualizando. Capítulo passado, vimos ambos Itadori e Sukuna brotarem numa estação de trem que parecia ser a expansão de domínio do Itadori. Mas Pois um é. detalhe que chamou a nossa atenção foi que tanto o Itadori estava sem qualquer ferimento de batalha e sem os seus braços modificados, como o próprio Sukuna surgiu com uma aparência idêntica do Itadori, inclusive usando o uniforme da escola Jujutsu ao invés da sua verdadeira forma que a gente já vinha acompanhando já há bastante tempo. Isso por si só já colocou em xeque se toda aquela mudança no visual dos dois era resultado de algum efeito direto da expansão de domínio do Itadori ou se aquela nunca foi de fato a expansão de domínio do Itadori. É verdade, E foi tinha por essa, esse né? motivo que A gente tem essa dúvida ainda. Se essa é a expansão de domínio do Itadori, também tem essa dúvida ainda. Se essa é realmente a expansão dele ou se é algo que já aconteceu e só, tipo, é só um daqueles. Pré-além, no caso, que GG faz de vez em quando com alguns personagens. Ou o Itadori fez, tipo, umas ilusões assim, tipo, como se fosse um domínio inato, algo do tipo, mas. A gente não sabe mais ou menos o que é. Dá a entender que eles estão no domínio do Itadori, porque o Itadori meio que ameaçou o Sukuna ali. Então eles ainda estão em ação. Agora, como tá funcionando as coisas ali, outras coisas. a gente teorizou no último vídeo aqui do canal que talvez essa cena se tratasse de um acontecimento futuro, numa espécie de plano pós-vida que precederia a morte do Sukuna e quem sabe também a morte do próprio Itadori. Ou seja, nesse cenário o Itadori teria expandido seu domínio, a batalha teria sido cortada. Não, mas se bem que no final o Itadori, ele ameaça e fala, tipo, volta... É verdade, não, tipo, é presente, é presente.
Eu não sei como é que funciona a expansão do Itadori. A gente vai descobrir só daqui a 2 semanas. E a gente pularia Ou para o 3, momento que depende da precede a saúde morte do do Sukuna, GG. que seria aquela última página do Itadori estendendo a mão para o Sukuna e chamando ele para eles irem juntos para algum lugar que seria o além. Mas não, galera. Tanto aquela última cena do capítulo passado, como tudo que a gente vê nesse capítulo, parece estar acontecendo imediatamente após o Itadori usar a sua expansão de domínio, sem qualquer salto no tempo, como a gente foi levado a pensar. Mas ainda assim, eu me pergunto se isso que a gente viu nesse capítulo é, de fato, a expansão de domínio do Itadori, ou se é algo um pouco diferente, tanto que o próprio Itadori e o Sukuna ficam confusos se aquilo era mesmo um domínio ou não, e os dois não sabem responder, mas daqui a pouco eu explico o porquê. Falando então sobre o começo do capítulo, vemos o Itadori e o Sukuna saindo da estação de trem, onde eles foram summonados, contrariando inclusive a expectativa de algumas pessoas de que eles iam cair na porrada ali mesmo naquela estação. Pois é, né, cara? Pois é, né? Eu tava achando que eles iam cair no braço ali, mas não. O Itadori chamou o Sukuna pro pá pra dar um rolê, e foi isso mesmo, pô, até o final. Entre aspas. Não, foi isso mesmo, até o final. Foi um rolê, pô. Deu um passeio. Passou. Mas não, eles saem da estação e começam a conversar a pedido do Itadori. E aqui só uma observação, eu sempre acho engraçado como os personagens que estavam se enfrentando numa batalha de vida ou morte até um segundo atrás, de repente param pra conversar assim tão calmamente, tão casualmente. Mas enfim, né? O Sukuna logo no começo do capítulo comenta uma frase muito interessante que foi a seguinte, abre aspas, durante uma luta com um feiticeiro é raro, mas às vezes é possível se conectar com o seu adversário. Acredito que esse fenômeno seja como um efeito colateral, já que a energia amaldiçoada tem como origem as emoções humanas. Fecha aspas. Pois é. E claro, quem assistiu Naruto imediatamente lembrou daquela frase clássica do Sasuke dizendo que quando dois shinobis são poderosos o suficiente, eles leem os pensamentos um do outro simplesmente através de uma troca de punhos, sem nunca dizer Quando vem coisa de Naruto, já vi que é bomba, né? sequer uma única palavra. Depois disso então, Itadori e Sukuna começam a caminhar por diferentes lugares onde o Itadori viveu durante a sua infância, então eles passam por um parquinho, brincam de pesca, veem o shopping que foi construído na cidade dele, né? Os cavalinhos de uma fazenda que ele costumava visitar, brincam de arco e flecha, a gente vê até o inverno que o Itadori passava quando criança, enfim. Tudo isso parece só um monte de encheção de linguiça, mas é aí que a coisa fica interessante, porque tudo isso que a gente vê, todos os lugares por onde eles passam e tal, pra quem assistiu Shingeki no Kyojin, também vai se lembrar logo de cara do último episódio. Que referência Naruto, referência Shingeki, tá uma sequência. Mas tem essa ideia também em relação, tipo, de ser um domínio inato do Itadori, que no caso ele fez uma barreira em volta, e ele aplique um acerto garantido também. Que não seja exclusivamente só uma expansão de domínio. Pode ser que ele tenha puxado o Sukuna pro seu domínio inato. Pode acontecer isso também, não se sabe. Mas é dentro da expansão dele. Mas não sei como é que funciona, mais ou menos. Tem que dar uma olhada depois. Não lembro como é que é, tipo, a mecânica do domínio inato. Eu sei que todo, tipo, pessoa que tem a técnica pode ter um domínio inato, uma coisa assim. A expansão de domínio é você aplicar sua técnica, no caso, dentro de uma barreira, uma parada assim, mais ou menos, como é que funciona. Então, tem essa ideia que o Itadori puxou o Sukuna pro seu domínio inato e fez uma barreira em volta. No caso, eu vi isso aí, tá? Não tô dizendo que é minha opinião ou algo do tipo. Eu vi essa ideia aí e eu achei interessante também. Não sei como é que vai funcionar, tá ligado? Mas todo esse processo do Itadori meio que tentando conversar com o Sukuna, tipo, falar sobre ele, entre outras coisas. Meio que nesse processo de, cara, parece discurso no jutsu, né? Mas no final, tipo, vou falar com ele. Se ele não aceitar, é dead, parceiro. Vou passar a faca. É mais ou menos assim. Ou no caso do Itadori, é tesoura. Onde o Eren e o Armin viajam por vários lugares ao redor do mundo. A minha ideia ainda é que esse domínio do Itadori é um domínio que tem que ter processos. É tipo, no caso, o Itadori fez os processos. Aí o Sukuna cumpriu no momento que ele respondeu o Itadori, naquele momento lá, quando eles estavam conversando no final do capítulo. E aquela ameaça foi uma ameaça sincera, pô. Não acho que é bait, não. Mas se for bait, meu amigo, botar o Rei das Maldições no bolso, será? Dos caminhos. Mas agora aqui eu vou levantar duas possibilidades para explicar tudo isso que a gente viu acontecer nesse capítulo. A primeira possibilidade, reconhecendo que essa seja de fato a expansão de domínio do Itadori, e a segunda possibilidade dessa não ser a expansão do Itadori. Mas vamos começar
com a primeira e eu diria que mais provável também. Eu vi um comentário muito interessante de um fã chamado Ricardo Brito que explica o seguinte, que o domínio do Itadori segue o caminho do Dharma, que são basicamente os ensinamentos da vida, compreensão, pensamento, palavra, ação, modo de vida, esforço, atenção e concentração. Trazendo para esse capítulo, o Yuji então tenta transmitir ao Sukuna a compreensão sobre o valor da vida. Depois ele faz o Sukuna pensar e se questionar utilizando as palavras, vão em um lago pescar lagostins, demonstrando ação. Depois o Itadori diz sobre como foi sua infância, demonstrando o seu modo de vida. Ao conversar com o Rei das Maldições, ele mostra esforço ao tentar convencê-lo a parar, prende a atenção do Sukuna em suas explicações e, por fim, concentra as suas emoções e sentimentos para não ser hostil com o Sukuna antes que ele se recuse a cooperar. Então, a expansão do Yuji aqui nesse caso... assim, pode pegar a ideia que eu falei antes do caso que serem processos, juntar com essa daqui e faria mais ou menos a expansão de domínio. Ah, interessante. Ó, se foi isso, eu quase cheguei perto também. Eu e o meu colega. Caso, seguiria o caminho do Buda, tentando levar o Sukuna à iluminação, que no caso seria ter um coração mais humano, sentindo empatia pela vida e tendo compaixão com os seres vivos, além de apresentar ao Sukuna como a vida pode ser aproveitada de diversas maneiras possíveis. Porém, caso o alvo da expansão seja hostil, a estátua que a gente vê mais pro final do capítulo é ativada, gerando então o acerto garantido da expansão, que muito provavelmente deve dar dano direto na alma e, consequentemente, libertando o Fushiguro. Não fui tão específico assim quando eu tava conversando, mas caraca, mano, foda. Se for assim, vai ser foda. E no caso, tipo assim, se ele ter a opção de utilizar o acerto ou não pra tentar negociar com o Sukuna, pra tentar trazer ele de volta pro corpo do Itadori, né? Pra tentar recuperar o Fushiguro. Nossa, interessante isso aqui, cara. Interessante isso aqui, hein? Interessante isso aqui, hein? Pra mim, galera, essa primeira possibilidade é a mais provável porque faz muito sentido, mas caso não seja isso, vamos então para nossa segunda possibilidade. Por que eu disse que eu ainda fico com o pé atrás se isso realmente se trata da expansão de domínio do Itadori? Porque antes de um feiticeiro ser capaz de usar a sua expansão de domínio, existe um conceito chamado apenas de domínio. O domínio, galera, para quem não lembra, é uma paisagem mental que incorpora a mente de um indivíduo com a qual ele nasceu. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Quando o Itadori e o Sukuna ainda dividiam o mesmo corpo lá na primeira temporada, a gente vê o Itadori conversando com o Sukuna sentado em cima de um monte de ossos, num cenário que não era exatamente a expansão de domínio do Sukuna, porque o próprio Sukuna não havia expandido seu domínio, tanto que a gente nem sequer vê o santuário que sempre aparece quando o Sukuna usa essa técnica. Aquilo era, na verdade, apenas uma ilustração, uma representação gráfica da mente do próprio Sukuna, que é o que a gente conhece apenas como mente boa domínio. ele tem. Ou seja, era basicamente a mente do Sukuna. Quer ver outro exemplo? Quando a Mai decide sacrificar a própria vida pela Maki, as duas aparecem numa praia, sem nenhum ferimento da batalha que elas estavam travando contra o clã Zenin. As duas conversam e no fim a Mai se sacrifica para salvar a vida da Maki e a gente volta para o cenário onde as duas estavam antes. É isso mesmo. Percebam que a Mai... No caso, aquela ideia que eu falei que seria um domininato, ele aplicou uma barreira em volta, né? Tipo, pode ser também, tipo, não tem uma coisa a ver, né? O domininato pode ser algo mais espiritual mesmo do que realmente uma técnica de barreira, dê pra aplicar uma técnica de barreira em volta, igual uma expansão. Pode ser que eu viajei nisso aí, porque eu não lembro muito bem como é que funciona, mas, cara, é uma opção. E eu também quase cheguei perto. Eu acho. Sou muito leigo ainda. Não tinha nenhuma expansão de domínio e esse cenário é muito parecido com o que a gente viu nesse capítulo com o Itadori e o Sukuna. Na verdade, a gente não tem uma confirmação exata de que aquele plano astral onde a Mai e a Maki conversam era de fato um domínio, mas pelo contexto faz sentido a gente deduzir que sim, e talvez o mesmo se aplique também ao Itadori. Claro que a diferença é que nesse caso a gente vê literalmente o Itadori ativando a sua expansão de domínio, mas eu acho válido a gente fazer essa reflexão e se questionar se talvez o Itadori só não tenha levado o Sukuna. Pode ser os dois. Pode ser os dois. Pode ser um pouco dos dois. Pode ser que tenha um pouco do domininato e tenha em volta da expansão de domínio dele, pô. Vai ver algo parecido. Eu ainda sigo na linha, tipo, na primeira opção, né? Que a primeira opção eu achei boa. Que no caso é um caminho com várias etapas. Depois de cumprir todas as etapas, ele tem um acerto garantido. Mais ou menos assim que funcionaria. Eu acho melhor assim do que só o domínio inato. Eu não...
Eu não acho que, tipo assim, pro momento atual, não faz muito sentido ser um bait. É porque, se for um bait, mano, ele tem que ser muito bem feito. Muito bem feito. O que também, tipo assim, de certa parte, se não for um domínio, até que uma galera que tá reclamando, tipo, do Itadori aprender um domínio mais rápido, sei lá, que o Fushiguro, né? Aí essa galera talvez dê uma relaxada. A galera que queria o domínio do Itadori, talvez, tipo, pelo menos ele já chegou lá próximo, né? Mas já chegou. Pode ser também, mas eu não acho que vai ser bait, assim, agora, nessa altura do campeonato. Tipo, da expansão dele. Eu acho que realmente a expansão, só que ela é uma expansão com processo, com etapas, né? Que vai se cumprindo. Parece, tipo, meio com uma pegada parecida ao domínio, tipo, pegando similaridades, talvez, com o domínio inato do Itadori. Talvez seja, tipo, puxando um pouco do domínio inato do Itadori do próprio domínio. Pode ser, entendeu? Pode ser. Para dentro do seu domínio e não para dentro da sua expansão de domínio. Ficou clara a diferença? Nesse caso, então, a gente não estaria falando de uma cena no pós-vida do Sukuna, nem de uma expansão de domínio propriamente dita. Nossa, tá falando muita merda? Com certeza. Lembrando, sou leigo. Mas vamos seguir. Mas sim apenas de um domínio, ou seja, a mente do próprio Itadori. Mas me digam aí nos comentários o que vocês acham dessas duas ideias, ou se de certa forma elas acabam se complementando também. Acho que elas Seguindo o complementam. capítulo, então, os dois param de caminhar e a gente tem um discurso muito importante do Itadori, onde a gente consegue entender melhor as suas motivações e o que ele pretende fazer a partir de agora. Ele diz o seguinte, abre aspas: até recentemente, eu pensava que entender o meu próprio dever e cumpri-lo é o que significava viver. Se eu pudesse morrer assim, acho que poderia dizer que morri da maneira correta. Mas agora, sinto que é um pouco diferente. Não importa qual seja o seu dever, mesmo que não tenha nada disso, mesmo que sua própria vida não esteja ligada a ninguém, a vida de uma pessoa tem valor, ainda que em pequenos fragmentos de memórias flutuando em algum lugar, por menores que essas memórias sejam. Eu não posso perdoar alguém que age como se não tivesse valor. Sukuna, eu odeio isso Belas em você. palavras. Fecha aspas. Ou seja, galera, aqui a gente pode ver como o Itadori passou a valorizar a própria vida, mesmo que não sobre muita coisa que ele possa aproveitar dela, né? Diferente de pouco tempo atrás, quando né? o Itadori... Pois é, né? Tem um certo desgraçado aí da faquinha que cortou uma galera aí, pô. Tem um outro arrombado aí que explodiu alguns companheiros que tivemos pelo caminho, mas fazer o quê? se via apenas como uma engrenagem do sistema e que a sua vida não tinha valor algum. E o que o Itadori odeia no Sukuna é justamente o fato do Sukuna não dar valor algum à vida dos outros. E o próprio Sukuna afirma que ele compreende o que Itadori estava dizendo, mas que ele realmente não sente nada em relação a isso. E o motivo para isso, ao meu ver, se deve muito em relação ao tempo. O fato do Sukuna ser um feiticeiro milenar, eu acredito ter sido muito responsável por fazer com que ele se tornasse essa figura tão apática em relação ao próximo. E o próprio Sukuna tenta fazer o Itadori enxergar que isso também acontece com ele quando o Sukuna diz que o Itadori aceitou, por exemplo, a decadência da cidade onde ele viveu durante a sua infância. Ou seja, apesar do Itadori dizer que odeia isso no Sukuna, é um sentimento que ele próprio também carrega. E isso, olha só, é o que a psicologia chama de lei do espelho. A lei do espelho, para quem não sabe, determina que o nosso inconsciente nos faz pensar que o defeito ou desagrado que percebemos nos outros existe somente lá fora e não em nós mesmos, sendo essa projeção um mecanismo de defesa. Ou seja, atribuímos a outras pessoas nossos sentimentos, pensamentos, crenças ou até mesmo ações próprias que são inaceitáveis para nós. Quando na verdade, o que você vê no outro é sempre um reflexo seu, porque só te incomoda no outro o que tem ressonância em você. Então, olha só que brisa louca, galera. Só faltou o Sukuna dizer: Itadori, eu sou você. Mas achei interessante a ideia, como é abordada. E outro detalhe importante que eu quase esquecendo de comentar é que, enquanto a gente tem todo o discurso do Itadori que eu recitei aqui pra vocês, a gente vê a imagem de várias pessoas que foram mortas e que eram muito próximas ao Itadori, e uma dessas pessoas que vemos, infelizmente, é a Nobara. Pois é, né? Eu esqueci de comentar sobre isso. Nossa, cara. Aí, família, pra quem tava achando que a Nobara ia voltar, pra quem tinha fé, eu acho que é meio confirmado agora que ela não volta mais, né? É o capítulo mostrando, tipo, todas as pessoas que, no caso, que o Itadori minimamente se importou na vida dele, né? E mostra a Nanami, mostra o Junpei é o nome dele, né? Mostra esqueci o nome dele, cara. Choso, cara, que esqueci o nome do Choso, velho.
E aí, Tráfega, beleza? Apareceu o Choso, apareceu o Gojo, apareceu o Nobara. Então, tipo assim, só apareceu o falecido. E, coincidentemente, apareceu o Sukuna também. Então, coisas irão acontecer. É, galera. E no final ainda tem uma tesourinha. O que GG tá plantando? Tudo bem que a gente até poderia forçar muita barra e dizer que é apenas, que isso é apenas a perspectiva do Itadori, mas tá cada vez mais difícil acreditar que ela ainda volta, né? Na verdade, eu tô começando a duvidar até se o Megumi vai chegar a enfrentar o Sukuna ainda ou não, né? Ou se ele só vai ser salvo e ficar por isso mesmo, já que o destaque agora foi todo para o Itadori. Mas enfim, né? Já aconteceu antes do autor colocar o Itadori como centro das atenções e depois o brilho dele ser roubado por outro personagem qualquer que aparece no meio, então vai que isso acontece de novo, né? Nunca se sabe, mas enfim, vamos esperar pra ver. E já no final do capítulo, vemos o ultimato do Itadori para o Sukuna, abre aspas. Eu vou te matar, liberte o Fushiguro. Se você voltar novamente para dentro de mim, então eu não irei te matar. Fecha aspas. E o Moleque, que moral. Que moral. O nosso menino cresceu muito, né, cara? Cresceu muito. Em apenas um mês, o cara botou o rei pra mamar, pô. Ah, mas então não me importo. Ah, mas não me importo se ele teve ajuda. Botou o rei pra mamar, pô. Cara. Sukuna responde furioso, abre aspas, pra que não haja nenhum mal-entendido, não vou somente te deixar em pedaços, moleque. Bem diante dos seus olhos, eu vou massacrar todos aqueles que você considera valiosos. Fecha aspas. Mas quem? Galera. Mas quem, pô? O cara matou todo mundo, porra. Todo mundo que ele se importa. Até a única família que ele tinha, que ele conseguiu depois de tanto tempo, que é o Choso. Foi de arrasta. Matou todo mundo, pô. O Gojo foi, a Nobara confirmada foi. Ele tá com o corpo do Megumi, então, porra. O Choso foi. Cara, foi todo mundo, caralho. Tem a galerinha lá do perigo. Ah, mas é conhecido, pô. Conhecido outros 500. Mas, pô, caraca, mano. Mas quem? Cara, o que eu tenho pra falar sobre esse final é que, primeiro, obviamente o Sukuna ele ia recusar, uma proposta como essa. Segundo, o Itadori realmente tem como objetivo se fundir novamente com o Sukuna, já que ele é o único capaz de evitar que o Sukuna fique solto por aí, e isso a gente já vinha teorizando há vários meses aqui no canal, mas o que me pegou de surpresa foi o discurso do Itadori sobre ele valorizar a própria vida e até prometendo ao Sukuna que se ele voltasse para o corpo do Itadori, que o Sukuna não morreria. Eu achei interessante isso. O Itadori, no caso, ele se comprometeu a ser, no caso, essa prisão novamente pro Sukuna, essa prisão eterna pra ele, em troca de não matar o cara, pô. No caso, a gente não sabe se ele matando o Sukuna, ele leva o Fushiguro junto. Não sei dizer se seria isso. Mas, tipo assim, pra ele sugerir algo assim, eu não sei dizer se ele tem a capacidade de matar o Sukuna separadamente, tipo, tirar a alma do Sukuna, literalmente, dividir a alma do Sukuna, tirar de dentro do corpo do Megumi e finalizar ele mesmo. Ou se seria, sei lá, tipo, ele finaliza os dois. E seria, porque a ideia, no caso, era resgatar o Fushiguro. Tanto que o Gojo tentou, todo mundo tentou, tipo, todo mundo morreu. A galera morreu tentando fazer o Fushiguro voltar, né, a consciência, só que no controle do corpo. Só que falhou. Aí chegamos nesse último momento, onde o Sukuna também recuperou a técnica reversa. Tava se curando, só tava no burnout ali dele da técnica amaldiçoada por causa da expansão de domínio. E tem esse momento agora, então, tipo assim, se o domínio do Itadori falhar, deu ruim, entendeu? Então, ou ele finaliza o Sukuna agora, ou não tem mais o que fazer, entendeu? Então, basicamente, a gente não sabe se ele vai conseguir dividir o Sukuna do Fushiguro, porque o Sukuna também não quer, né? Foi ameaçado, o Sukuna ficou puto, ficou putinho da vida. E a gente não sabe se ele vai conseguir finalizar fora, dividindo do Fushiguro e matando ele separadamente, ou se ele vai matar os dois. Isso é uma dúvida. Ou seja, que o Itadori não se sacrificaria para eliminar o Sukuna de uma vez por todas. E isso me pegou de surpresa porque eu já venho martelando a ideia de que o Itadori, no final de Jujutsu, se fundiria novamente ao Sukuna a fim de se sacrificar, já que essa, seria a única forma de eliminar o Sukuna de uma vez por todas. Mas depois desse capítulo, depois do discurso do Itadori sobre valorizar a própria vida, isso meio que se tornou um cenário um pouco mais difícil de acontecer. Particularmente, eu ainda acho que esse sacrifício ainda seria um final digno para o Itadori e um final digno para Jujutsu Kaisen, porque, como eu já argumentei, isso
Não acho não, mano. O garoto sofreu muito, cara. Deixa o garoto viver. Deixa o garoto aproveitar um pouco, mano. Cara, o garoto sofreu muito, cara. Em um ano o cara sofreu mais do que, sei lá, tipo. Não vou falar o Guts, porque o Guts é exagero, mas porra, o garoto sofreu. Daria o destaque que o Itadori precisa ter como o protagonista da série e ainda realizaria o sonho do seu avô quando ele desejou que o Itadori morresse rodeado de pessoas queridas. Isso porque, galera, eu acho que o Sukuna voltar pro corpo do Itadori e os dois continuarem Mas a questão é quem, mano? Que pessoas queridas, pô. O Sukuna levou geral. Não, brincadeira, eu sei que tem a galerinha lá da pesada, mas porra, caralho. vivos, sabe? Eu acho um final meio inconclusivo que só voltaria pra onde a história começou, com a ameaça do Sukuna continuando a existir nesse mundo. Então o que eu acho é que mesmo que o Itadori tenha novamente esse desejo de viver, que no fim ele seja forçado a realizar esse sacrifício para que o Sukuna seja eliminado e essa vontade de viver do Itadori sirva mais para fazer um contraste com o momento em que ele precise realizar esse último sacrifício. Ou seja, ao invés do Itadori já estar disposto a morrer para levar o Sukuna, acaba sendo mais impactante o Itadori desejando viver e no fim sendo obrigado a morrer para eliminar de vez o Sukuna, e talvez esse seja o pensamento do autor, sabe? Fazer a gente ter esperança de que o Itadori... Se ele fizer isso, é sacanagem pura. Se ele fizer... Tipo assim, ele já teve capítulo, no caso, quando a Anjo apareceu, que teve a revelação do Sukuna falar que ele é o anjo caído, né? Que o Itadori tava determinado. Ele tinha essa determinação de morrer, levando o Sukuna junto com ele. O plano era ele comer, ele devorar todos os dedos. E, tipo, acabar ali, tá ligado? O plano era esse, só que o que dá a entender é que agora ele não quer mais. Tipo, ele não quer mais, tipo, ir de comes e bebes. Então, pô, o autor chegar, dar essa virada, fazer o personagem querer viver, tipo, mudar o seu propósito, né? Vamos dizer assim. Pra depois finalizar ele do mesmo jeito, porra. Vai estar o Megumi sozinho, porra, no velório, tipo, vai estar tipo uma fileira assim de túmulo que ele vai estar distribuindo flor. E flor tá cara, hein? Possa continuar vivo para depois quebrar essa expectativa com ele sendo obrigado a se sacrificar. Mas enfim, como sempre, eu quero saber as teorias de vocês aí nos comentários para o final de Jujutsu, e caso você ainda esteja meio perdido em tudo o que tá acontecendo, como sempre, eu recomendo você assistir os últimos vídeos que foram postados aqui no canal sobre o mangá de Jujutsu, que vão aparecer agora na tela para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau! É isso, né, família? É isso. Cara, eu acho que no caso, eu quero que o Itadori, depois desse discurso, meu desejo é que o Itadori fique vivo, cara. O garoto já sofreu demais. Tô achando que ele é o momento dele, tipo, é o momento dele tá brilhando. Claro, que se fosse o sacrifício dele, tipo, se fosse da maneira igual era projetado antes, pra mim não seria um problema, mas agora depois desse discurso todo, cara, pô, pega muito mal, cara. Tipo assim, logicamente, é aquele final, o cara absorve de volta o Sukuna, morre, mas, pô, acho que pro Itadori, tipo assim, pra finalizar Jujutsu Kaisen, seria até que bom, mas não, acho que depois disso tudo que o Itadori fez, porque o GG tem que fazer um malabarismo pra ficar legal, mas não sou adepto disso não. Pra mim é tipo, navalha ou tesourada no Sukuna e resolve a assimilação depois. É isso, pô. Bom, família, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, comenta aí embaixo. Se inscreve pra dar aquela fortalecida também. Comenta o que vocês estão achando aí desse arco final de Jujutsu. O que vocês estão achando desse domínio do Itadori. O que vocês estão... Teoria que vocês têm aí, tipo, em relação a como funciona o domínio do Itadori. Comenta aqui embaixo se é ou se não é o domínio, também tem essa, né? Aproveita e me segue na roxinha, onde eu faço minhas lives acompanhando os animes da temporada. E também vendo esses vídeos aqui. Então, caso vocês queiram ver, o link tá aqui embaixo. Ou participar, né? Obviamente. Enfim. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até daqui a pouco e me despeço. Fui!